Não consegue comprar nenhum Fusca, minha família zombou. De mim, mas eu disse: o prédio que vocês moram agora é meu, então tudo ficou em silêncio. Mais uma vez, eu estava a caminho da reunião de família. O ar de domingo pesava sobre meus ombros, não pelo esforço de pedalar, mas pela antecipação do que me esperava. O destino era a antiga mansão do meu avô, um gigante adormecido de arquitetura colonial, aninhado no coração do bairro mais nobre da cidade. Ele havia partido há 1 ano, deixando para trás um legado de memórias e um imóvel que agora era uma maçã da discórdia familiar. A reunião de hoje era para ser a definitiva. Venderíamos a mansão e dividiríamos o lucro, ou honraríamos o sonho do meu avô? Ele, um homem que venceu a orfandade para construir um império, sempre quis transformar aquele lugar em um refúgio para crianças de rua. Estava em negociações avançadas com uma grande ONG, mas a morte chegou antes que a sua caneta pudesse assinar o último papel. Hoje, a decisão estava em nossas mãos. Eu morava a apenas 2 quilômetros dali, num apartamento simples que era mais do que suficiente para mim. Por isso, e pela óbvia falta de um carro, cheguei de bicicleta. Ao entrar pelos portões de ferro forjado, senti o contraste de forma quase física. Minha bicicleta, uma companheira fiel e um pouco arranhada, parecia uma plebeia perdida na corte real. Estacionei-a cuidadosamente ao lado de uma fileira de BMWs reluzentes e Porsches que pareciam rosnar em silêncio para a minha modesta presença. Meus parentes já estavam reunidos no amplo jardim da frente. O som de suas risadas flutuava no ar, cristalino e cortante. Ao me verem, as risadas mudaram de tom, adquirindo uma ponta de zombaria que eu conhecia bem. "Olha só quem chegou! A nossa atleta da família!" gritou meu primo Ricardo, erguendo sua taça de champanhe. Sua esposa, Patrícia, me olhou de cima a baixo, um sorriso fino nos lábios. "Que admirável, Ana! Tão ecológica." Eu forcei um sorriso. É um bom exercício, e o dia está lindo. Mas minhas palavras se perderam na brisa. Eles já haviam voltado para suas conversas sobre viagens a Dubai, a nova lancha do tio Afonso e a dificuldade de encontrar um bom decorador para a casa de praia. Grupos se formavam na varanda, na sala de estar com seus móveis cobertos por lençóis brancos e no jardim onde meu avô costumava podar suas rosas. Tentei me aproximar de um grupo onde minha tia Joana falava animadamente, mas assim que cheguei, o assunto morreu. Um silêncio constrangedor se instalou, até que alguém comentou sobre o clima. Eles eram minha família. O mesmo sangue corria em nossas veias, mas éramos estranhos. Nossos mundos não se tocavam. O deles era feito de aparências, de status, de posses. O meu era construído sobre os valores que meu avô me ensinou: simplicidade, trabalho duro e a convicção de que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Enquanto eles socializavam, caminhei sozinho pela casa. Passei os dedos pela poeira que cobria o piano de cauda do meu avô. Lembrei-me dele sentado ali, tocando melodias suaves, enquanto eu, pequena, deitava a cabeça em seu colo. Cada cômodo guardava uma memória, um eco de sua risada, um fantasma de sua sabedoria. "Nunca se esqueça, minha neta", ele me disse, uma vez: "a casca pode ser bonita, mas é o fruto que alimenta. Cuide do seu fruto." Eles só viam a casca. Para eles, esta mansão não era um santuário de memórias, ou a chance de realizar um sonho nobre. Era apenas um ativo. Um prêmio a ser liquidado. E eu, com minha bicicleta e meu apartamento alugado, era a prova viva de tudo o que eles desprezavam. Eu era o fracasso que se recusava a seguir o roteiro da família. "Pessoal, por favor, vamos todos para a sala de jantar. A mesa está pronta para começarmos." A voz de meu tio Mauro, o filho mais velho e autoproclamado patriarca desde a morte do meu avô, soou com uma autoridade que ele não possuía, mas que exercia com gosto. Lentamente, os grupos se dissolveram e todos se dirigiram para a longa mesa de mogno, ainda imponente sob a camada de poeira. Os lençóis haviam sido retirados apenas ali,
um gesto simbólico para a última ceia da família naquele lugar. Mauro sentou-se na cabeceira, o lugar que sempre fora de meu avô. Ao seu lado, sua irmã, minha tia Joana. Eles eram os únicos filhos, a descendência direta. Eu era filha da irmã mais nova deles, falecida há muito tempo junto com meu pai em um acidente de carro. Eu era a única representante daquele galho, da árvore genealógica. Assim que todos se acomodaram, Mauro pigarreou, um som pomposo que encheu o silêncio. Bom, obrigado a todos por virem. Serei breve e direto como o papai gostaria. Uma mentira deslavada. Meu avô adorava uma boa história, uma longa conversa. Joana e eu estivemos conversando com corretores e advogados. Já temos uma proposta excelente pela mansão. Uma construtora quer comprar o terreno para erguer um condomínio de luxo. O valor é excepcional. Um burburinho animado percorreu a mesa. Primos se entreolharam com sorrisos gananciosos. Os olhos brilhavam com cifras imaginárias. Então convoquei esta reunião apenas para comunicar a nossa decisão. A mansão será vendida, concluiu Mauro, como se estivesse anunciando o tempo. O burburinho se transformou em murmúrios de aprovação. Mas o ar em meus pulmões pareceu congelar. Espera um pouco. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Todos os olhos se viraram para mim. Que decisão? Mauro me olhou com condescendência. A nossa decisão, Ana. Minha e de Joana. Como assim? Insisti, levantando-me lentamente. Eu também tenho parte nisso. Meus pais faleceram, então a parte que seria da minha mãe é minha por direito. A decisão precisa ser de nós três. Um riso baixo e debochado escapou dos lábios de Joana. Ah, querida, não se preocupe com isso. É claro que daremos a sua parte. Não somos monstros. Você receberá seu quinhão. Pode ficar tranquila. Não é disso que estou falando. Retruquei, sentindo o sangue começar a esquentar. Eu não quero a minha parte. Eu quero que o desejo do vovô seja cumprido. Ele queria um orfanato aqui. Mauro bufou, revirando os olhos. Pelo amor de Deus, Ana. Papai estava velho, fora de si. Doar um patrimônio desses é um absurdo. Uma ideia de um homem que já não raciocinava direito. Ele estava perfeitamente lúcido. Defendi, minha voz subindo um tom. E era o sonho dele. Ele passou a vida inteira planejando isso. Uma forma de retribuir a sorte que teve. Sorte? Mauro riu, um som seco e sem humor. Foi trabalho duro. E eu não vou permitir que o fruto do trabalho dele seja entregue de mão beijada para um bando de ninguém. Este patrimônio é nosso. É da família. Então a família deveria votar, eu disse, olhando para os rostos ao redor da mesa, buscando um pingo de apoio. Que todos aqui decidam. Mauro bateu a mão na mesa, fazendo os copos tremerem. Sua face ficou vermelha. Não haverá votação nenhuma. Ah, decisão é minha e de Joana. Você, com todo o respeito, não tem a menor condição de opinar sobre um negócio dessa magnitude. Ele se levantou, apontando um dedo para mim. A sala ficou em um silêncio mortal. Você que anda de bicicleta por aí porque não consegue comprar nenhum Fusca? A frase foi cuspida, cada palavra carregada de desprezo. Nós temos nossas vidas, nossas empresas, nossos bens. Todos aqui são pessoas prósperas. Você é uma pobre coitada que vive de aluguel e se recusa a aceitar a ajuda da família. Que moral você tem para dizer o que é melhor para este patrimônio? Você não é exemplo de prosperidade, Ana. Você é um exemplo de fracasso. Por isso, você não saberá tomar a melhor decisão. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso que o grito. Senti os olhares de todos sobre mim, alguns com pena. A maioria com um ar de "ele tem razão". As palavras dele ecoaram na sala. Não consegue comprar nenhum Fusca. Era a materialização de tudo o que eles pensavam de mim, dito em voz alta para que todos ouvissem. Senti uma lágrima queimar no canto do meu olho, mas a engoli com fúria. Eles não me veriam chorar. Respirei fundo, 1, 2 vezes. O ar parecia denso,
pesado com a humilhação. Eu esperava que fosse difícil, mas não que a crueldade fosse tão explícita. A raiva borbulhava dentro de mim, uma lava quente querendo explodir. Mas lembrei-me novamente do meu avô. A cabeça quente cozinha o cérebro, minha neta. Pense, frio. Eu precisava ser fria. Cirúrgica. Tio, comecei, minha voz surpreendentemente calma. Você fala de prosperidade, mas me diga, que prosperidade é essa que depende da venda desesperada do último grande bem que o vovô nos deixou? Mauro franziu a testa, pego de surpresa pela minha serenidade. Não é desespero, é oportunidade. Oportunidade. Sorri um sorriso que não alcançou meus olhos. Vocês todos moram em apartamentos de luxo no edifício legado, um prédio que meu avô construiu e deu uma unidade para cada filho e neto, para que sua família nunca passasse por necessidade. Mesmo com essa segurança, com esse teto garantido, vocês ainda querem mais? Ainda precisam destruir o sonho dele por mais dinheiro? O julgamento nos olhares deles se intensificou. Sim, quase todos moravam lá, no imponente prédio de 23 andares que era um marco na cidade. Os poucos que não moravam, como alguns primos mais novos, alugavam seus apartamentos, garantindo uma renda gorda todo mês. Era um presente de valor incalculável, uma base sólida sobre a qual eles deveriam ter construído suas vidas. Já basta, rosnou Mauro, a paciência esgotada. O assunto está encerrado. A mansão será vendida, e você vai calar a boca e aceitar. Ou pode abrir mão da sua parte e voltar para a sua vidinha medíocre. Aquele foi o empurrão final. Cheguei ao meu limite. Com um movimento lento e deliberado, coloquei minha bolsa sobre a mesa. Abria e tirei de dentro um envelope pardo. Todos os olhos seguiram minha mão. Eu não acho que o assunto esteja encerrado, falei, tirando um documento do envelope. Antes de falecer, meu avô deixou um testamento. Nele, expressa clara e inequivocamente seu desejo de que esta mansão e seu terreno fossem doados à ONG para a construção do orfanato. Coloquei o papel no centro da mesa. Esta é uma cópia, claro. A original está com meus advogados, sendo validada. Mas eles já me adiantaram o resultado. O testamento é legal e será aceito. Mauro pegou o papel com as mãos trêmulas. Seus olhos correram pelas linhas, seu rosto passando de vermelho para um branco pálido. Joana se inclinou para ler, a boca aberta em um ó silencioso. Intrometida, sibilou Mauro, amassando a cópia na mão. Sempre se metendo. Onde não é chamada. Eu mantive minha postura, minha voz calma, mas cortante, projetada para que todos na sala ouvissem. Mas vamos supor o pior, para vocês. Mesmo que o testamento seja aceito, a lei brasileira protege os herdeiros necessários. Isso significa que apenas metade do valor do imóvel pode ser doado. A outra metade, legalmente, seria dividida entre os herdeiros diretos, você, tia Joana e eu. Vi um brilho de alívio e ganância voltar aos olhos de Mauro. Metade ainda era muito dinheiro. Ele se recompôs. Um sorriso torto surgindo em seus lábios. Bom, então parece que chegamos a um acordo. Metade já é. Mas a pergunta é... Interrompi e minha voz baixou, tornando-se quase um sussurro conspiratório. Será que metade do valor desta mansão será suficiente? A expressão dele congelou. Suficiente para quê? Para pagar as dívidas que vocês têm, não é mesmo? O silêncio que caiu sobre a sala desta vez foi diferente. Não era de zombaria. Era de choque puro e absoluto. Vi primos se entreolhando, confusos. Vi minha tia Joana arregalar os olhos, o pânico começando a despontar em sua face. Eu sei de tudo. Continuei, meu olhar fixo em Mauro. Sei que o edifício legado, o porto seguro que o vovô deu a vocês, está com uma inadimplência. Recorde. Sei de condomínios atrasados há meses, de contas de IPTU acumulando juros, de avisos de corte de energia. Sei também que vocês, tio Mauro e tia Joana, pessoalmente, acumulam milhões em dívidas com bancos e agiotas. Empréstimos feitos para sustentar um estilo de vida que vocês não podem mais bancar.
É por isso que estão tão desesperados para vender esta mansão, não é? Não por oportunidade, mas por pura necessidade de estancar a sangria antes que o castelo de cartas desmorone. Mauro me encarava, os olhos esbugalhados, o queixo caído. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Como você sabe de tudo isso? Ele gaguejou, a voz um fiapo. E então eu desferi o golpe final. O golpe que eu guardara por tanto tempo. A verdade que eu construíra em silêncio, enquanto eles riam de mim. Eu sei de tudo isso, tio, falei. E pela primeira vez, permiti que um pingo de aço entrasse na minha voz. Porque todo mês, o relatório de inadimplência do edifício legado chega diretamente na minha mesa. Eu sei de cada conta não paga, de cada apartamento em risco. Eu sei porque, antes de o vovô falecer, percebendo a má gestão que viria, ele me fez uma proposta. E com o dinheiro que eu juntei trabalhando e investindo desde os meus 18 anos, eu aceitei. Fiz uma pausa, olhando para cada rosto chocado ao redor da mesa. Eu sou a dona do prédio onde vocês moram. Antes de meu avô falecer, eu comprei todo o prédio dele. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Arrebatador. Não se ouvia uma respiração. O mundo pareceu parar de girar. A única coisa que se movia era a poeira dançando nos feixes de luz que entravam pela janela. O prédio que eles chamavam de lar, a base de sua arrogância, o último presente de seu pai. Era meu. O choque na sala era palpável, uma entidade física que sugava todo o ar. Rostos que antes me olhavam com desprezo, agora me encaravam com uma mistura de incredulidade, pânico e um pavor crescente. Foi meu primo Ricardo, o mesmo que zombara da minha bicicleta, quem quebrou o silêncio. Isso é impossível, ele disse a voz estridente. Como você teria dinheiro para comprar um prédio daquele porte? Você não tem nada. Eu me virei lentamente para ele, mantendo a calma que se tornara minha armadura. A diferença entre mim e vocês, Ricardo, é que vocês sempre fizeram questão de parecer ricos. Eu fiz questão de ficar rica. Caminhei lentamente ao redor da mesa, minha voz ecoando no silêncio atordoado. Enquanto vocês trocavam de carro de luxo a cada 2 anos, eu pegava meu salário e investia em fundos imobiliários de baixo risco. Enquanto vocês gastavam fortunas em jantares, roupas de grife e festas para impressionar pessoas de quem nem gostavam, eu vivia uma vida simples, como meu avô me ensinou. O dinheiro que eu não gastava com futilidades, eu usava para comprar pequenos terrenos na periferia, áreas que ninguém queria, mas que meu avô me ensinou a enxergar o potencial. Hoje, esses terrenos valem 20, 30 vezes mais. Olhei para Mauro e Joana. Vocês herdaram uma fortuna e a dilapidaram para manter as aparências. Eu herdei valores e os usei para construir um império. Em silêncio, sem alarde. Porque para mim, a segurança e a liberdade que o dinheiro proporciona sempre foram mais importantes do que os símbolos de status que ele pode comprar. Meu avô viu isso. Ele viu a imprudência de vocês e a minha disciplina. Por isso, quando ele decidiu vender o prédio, ele me ofereceu primeiro, com condições que eu pude cumprir, porque ele sabia que eu cuidaria do seu legado. E não apenas do edifício, mas da ideia por trás dele. Proteger a família. Levantei-me pegando minha bolsa. A reunião para mim estava encerrada. Então, sugiro que vocês comecem a pensar em como vão pagar os valores devidos do prédio. Eu tenho sido paciente em respeito à memória do vovô, mas a paciência tem limite. Não tenho o menor desejo de entrar na justiça para despejar minha própria família, mas não hesitarei em fazê-lo se for necessário. Virei-me e caminhei em direção à porta da frente. O silêncio era tão profundo que o som dos meus passos no assoalho de madeira parecia o de marteladas. Ninguém disse uma palavra. Ninguém se moveu. Deixei para trás uma sala cheia de pessoas presas nas ruínas de seu próprio orgulho. Ao sair para o sol da tarde, senti um peso imenso ser retirado dos meus ombros. O ar fresco nunca me pareceu tão bom. Eu não senti triunfo, nem prazer na humilhação deles. Senti paz.
a paz de ter, finalmente, honrado o homem que me ensinou tudo, o que importava. Dias depois, como meus advogados previram, o testamento do meu avô foi validado sem contestações. A mansão foi avaliada e vendida. Metade do valor foi transferida diretamente para a conta da ONG, que imediatamente iniciou o projeto do Lar e Legado de Antônio Medeiros. A outra metade foi dividida em 3 partes iguais entre mim, Mauro e Joana. Recebi a notificação da transferência no meu celular. Olhei para o número com seus muitos zeros e, sem hesitar, transferi cada centavo para a ONG. Eu realmente não precisava daquele dinheiro. Meus tios não tiveram o mesmo luxo. A parte deles foi como um copo d'água para quem está morrendo de sede no deserto. Ajudou, mas não resolveu. Eles tiveram que vender seus carros de luxo. As joias de minha tia foram a leilão. A lancha, a casa de praia, tudo o que era supérfluo e que definia a identidade deles foi liquidado para cobrir o rombo que eles mesmos cavaram. Meus primos, vendo o destino dos pais e percebendo que a fonte havia secado, seguiram o mesmo caminho, vendendo seus próprios carros e bens para quitar as dívidas que também haviam acumulado. O edifício legado viu uma debandada de Porsches e BMWs, substituídos por carros mais modestos. E pela primeira vez em anos, os pagamentos do condomínio começaram a chegar em dia. Quanto a mim, continuei minha vida. Continuei no meu apartamento simples, porque eu gostava dele. Continuei a encontrar alegria nas pequenas coisas. O dinheiro que guardei e investi não era para ostentação, mas para me dar a liberdade de viver sem medo, de viajar para lugares que eu queria conhecer, de ter experiências, não coisas. E o carro? Bem, eu não comprei um Fusca. Algumas semanas depois comprei um carro. Um modelo simples, popular, mas confiável e econômico. Um carro bom o suficiente para me levar em viagens curtas nos fins de semana, para explorar as cidades vizinhas e as praias mais distantes. Um carro que me servia, e não um que eu precisava servir. Enquanto eu dirigia pela primeira vez na estrada, com o vento no rosto e uma sensação de leveza no peito, eu sorri. Eles zombaram que eu não podia comprar nenhum Fusca. Mal sabiam eles que eu podia comprar a fábrica inteira. Mas no fim das contas, tudo o que eu sempre quis foi a liberdade de escolher meu próprio caminho. E essa eu finalmente tinha conquistado.